obrigado também a todos que estão aqui presentes. Bom, como o Felipe mencionou, meu nome é Flávio Chiga. Meu objetivo hoje é falar um pouco mais sobre essa visão de Cybersecurity Privacy 360 graus. Vou fazer uma breve introdução, né? Eu tenho dedicado os últimos anos para trabalhar em diversas organizações de pequeno, médio, grande, de grande dimensão, em diferentes segmentos, né? Desde banca, startups, retalho e assim por diante, até em diferentes também países, né? Então, o objetivo sempre foi vivenciar e conhecer, né, os desafios que as organizações enfrentam no seu dia a dia, né? Então, com base nisso, eu também tive tive a oportunidade de poder palestrar em países como aqui em Portugal, Brasil, França, Angola, no Canadá, no Uruguai, e poder, de fato, né, criar e realizar um serviço, um modelo de serviço diferenciado. É um modelo que eu acredito bastante, que é um modelo mais resiliente, mais flexível e ágil, e alinhado aos negócios dos nossos clientes, né? Então, com base nisso, que eu vou falar também um pouco dessa palestra aqui hoje. Então, qual que é a agenda, né? Eu vou falar dos desafios atuais que as organizações enfrentam, por onde começar e depois mostrar na prática os cases de sucesso. Bom, quais são os desafios atuais? Hoje, né, grande parte das organizações tem todos esses desafios, né, como a equipa e orçamento. A equipa, né, para sempre ter ou contratar uma equipa qualificada, manter e garantir com que essa equipa, né, mantenha dentro da organização, né, que possua essa especialização em cibersegurança, proteção de dados, e também com que se encaixe no orçamento, né? Assim como contratar, muitas vezes, uma empresa de serviços, né, serviço especializado em cibersegurança e proteção de dados, que também se encaixe nesse orçamento, né? Além dessa questão da equipe, né, outros desafios que as organizações enfrentam atualmente são com relação às soluções tecnológicas, né? Então, por exemplo, assim, alguns dos fatores críticos, né, que eu entendo que empresas que possuem soluções tecnológicas na internet, elas enfrentam, é com relação à segurança e conformidade, né? Ou seja, garantir a segurança nessa solução que vai estar ali na internet, pode ser um e-commerce, pode ser uma plataforma de gestão de clínicas médicas, pode ser uma aplicação mobile, entre outras. E, ao mesmo tempo, garantir a segurança, também garantir a conformidade com leis, regulamentações, melhores práticas, frameworks de mercado, que existem inúmeras, né? Assim como garantir, né, que essas soluções sejam convenientes para os seus clientes, né, e que também eles tenham um conforto de usabilidade, tenham uma experiência agradável, né, em tudo isso. Algumas das leis e regulamentações de Portugal e da União Europeia, né, assim como frameworks, melhores práticas, cibersegurança e proteção de dados, eu defini aqui alguma dessas, né, que as organizações hoje precisam aplicar, né? Muitas delas, como o próprio RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o GDPR, leis aqui de Portugal, como a própria lei de cibercrime, práticas de segurança, que são as ISOs, né, da família 27001, da família 27000, que se aplica a 27001, 27005, a 27701, que fala sobre privacidade, assim como práticas da indústria automobilística, por exemplo, se a empresa for do segmento, ou seja, fornecer serviço para empresas de automobilismo alemãs, elas têm que seguir essas práticas que são definidas pela VDA, tá? Que é um framework de cibersegurança, assim como o próprio mercado, né, de cartões de meio de pagamento, né, elas têm que seguir as práticas exigidas pelo PCI. Tá? Então, existem recomendações aqui em Portugal também do próprio CNCS, da União Europeia, da ENISA, né, assim como outras padrões, práticas globais como o NIST, o CERT, o OpenSUN, BSIN, entre diversas outras.
Além disso, né, existem uma constante evolução das ameaças digitais, né? Então, no começo nesse ano 2020, nós fizemos uma pesquisa com base nos incidentes que a gente tem tratado, e a gente conseguiu identificar que 60% das fraudes digitais, né, aconteceram através de mensagens transmitidas via WhatsApp, Telegram, SMS, Facebook, Instagram, as redes sociais em geral. Tá? 30% das mensagens falsas encaminhavam para um website de uma empresa legítima, ou seja, algum cibercriminoso acedeu de forma não autorizada àquele website, é, manipulou uma informação lá dentro e fez um ataque de phishing com base nisso. 40% dessas mensagens falsas, né, foram encaminhadas por uma pessoa conhecida da vítima, né, que acaba gerando uma confiança em poder aceder àquela informação. Então, juntando todos esses desafios, né, com leis, regulamentações, melhores práticas, uma equipe em orçamento reduzido, a evolução de ameaças digitais, a evolução das tecnologias, como é que as organizações elas tratam e lidam com tudo isso, né? E por onde começar? Essa é a grande dúvida, né, que os clientes nos procuram. Por onde começar, de fato? Eu sempre acreditei que, independente se a sua organização é uma organização pequena, média ou grande, o que realmente importa é qual que é o nível de maturidade da sua organização sobre o tema cibersegurança e o tema proteção de dados, né? Então, nós já trabalhamos em, por exemplo, empresas grandes que possuem uma maturidade muitas vezes baixa. Por quê? Porque não possui prática, não possui controles de cibersegurança e proteção de dados. Então, independente do tamanho da vossa organização, é muito importante perceber qual que é o nível de maturidade, como é que a organização trata os dois temas, cibersegurança e proteção de dados. Com base nisso, né, eu quero mostrar um pouco um case de sucesso aqui. O que, nós acreditamos, né? Como é que nós acreditamos que isso deve ser aplicado, né? Nós entendemos que as tecnologias elas estão ali é, na base do ambiente corporativo, né? Então, hoje em dia, as organizações são dependentes da tecnologia. E assim, em cima dessa camada da tecnologia, quando a gente começa a trabalhar numa camada de cibersegurança, onde a gente começa a construir processos, começando a construir práticas seguras, que envolvem desde a gestão de identidades e acesso, monitorização de ameaças, programa de consciencialização, a práticas de segurança para fornecedores, gestão de incidentes, gestão de vulnerabilidades, e em cima disso tudo, a gente começa a construir uma camada de proteção de dados, onde a gente começa a construir o Comitê Estratégico de Cibersegurança e Privacidade, o Programa Estratégico de Privacidade, né, as políticas de privacidade, contratos, transferência internacional de dados, o PIA, que é a avaliação de impacto na privacidade, e assim por diante. Então, nesse caso específico, né, desse cliente que eu gostaria de mostrar, como é que a gente entendeu, era um cliente grande, mas apesar de ser um cliente grande no tamanho, na dimensão, ele tinha um nível de maturidade nos temas cibersegurança e proteção de dados, um nível de maturidade baixo. Então, como é que a gente começou a tratar? Por onde a gente começou? A gente começou dividindo mais ou menos as seguintes camadas, que é operacional, tático e estratégico. Então, no operacional, a gente começa a aplicar alguns controles, algumas análises, como análise de vulnerabilidade, infraestrutura e aplicações web, para a empresa, para a organização começar a perceber quais são as fragilidades tecnológicas que eles possuem, né? Depois a gente começou a aplicar controlos, né, no site, que é o site publicado para a internet. Então, isso vai desde a aplicação dos headers de segurança, a gente aplicar lá o controle de cookies, né? A gente implementar lá, desde, por exemplo, ocultar a interface administrativa que fica público para a internet, né? Assim como a gente começou a implementar uma configuração segura no ambiente tecnológico, nos sistemas internos e os sistemas que ficam em cloud, até a segmentação da rede, né? Muito importante, às vezes, as organizações acabam olhando para o todo, mas esquecem da base, que é a gente olhar na segmentação de rede, dividir em VLANs,
para que caso aconteça um incidente, um ransomware, ou às vezes até um possível ataque, uma invasão, a gente consiga segmentar a rede, ou seja, não vai impactar a organização como um todo, né? Porque hoje em dia é muito comum as organizações terem filiais, terem escritórios distribuídos e que tenha conectividade entre elas que pode permitir com que haja um grande impacto caso aconteça um ransomware, por exemplo, né? É, então, além disso, né, a parte de backups criptografados de informações, né? Então, imagina que aconteça um ransomware que criptografou diversos ficheiros, a gente consegue fazer o recover dessas informações através dos backups. Importante também que a gente fez o quê? Uma segregação dos acessos aos sistemas internos e demais tecnologias, porque é muito comum, e o que acontece muito na prática é que diversos utilizadores possuem privilégio administrativo. Por quê? Porque é mais simples, porque é mais fácil de criar, às vezes, no momento é o que era possível fazer, então acaba ficando isso, né? E muitas vezes as organizações acabam não conseguindo restringir os acessos a determinados utilizadores, e todo mundo acaba tendo acesso a todas as informações, sem restrição. Implementamos também, por exemplo, a parte de restrição, né, dos acessos administrativos dos utilizadores notebooks, desktops, assim, evitando que muitos dos códigos maliciosos, né, que não utilizam um zero-day ou alguma vulnerabilidade específica para se propagar ou para contaminar, eles já não contaminem aquele dispositivo, né, o notebook ou desktop. Então, a restrição dos acessos administrativos ao sistema operativo é muito importante. Assim como a atualização de todas as tecnologias e sistemas. Uma das coisas muito importantes que a gente percebe, independente da organização ser pequena, média ou grande, a gente percebe que as organizações como um todo elas têm uma dificuldade, um desafio muito grande em fazer a atualização do ambiente tecnológico e manter todo esse ambiente tecnológico configurado de forma segura, né? O que a gente chama de gestão de configuração, gestão de patches. Então, isso aí é um dos grandes desafios que as organizações têm. E, devido a essa questão da falta de atualização, acaba tendo impactos com relação às fragilidades, às vulnerabilidades, né? E, além disso, a gente também implementou essa parte de detecção, análise e mitigação de ameaças, com Firewall, com Endpoint Protection, e até soluções open source que ajudam a organização a identificar, mitigar ameaças e, ao mesmo tempo, a um custo acessível, né? É, então, isso tudo na camada operacional, a camada tática, a gente já começou a trabalhar com a parte política de privacidade e a política de cibersegurança geral, a sensibilização dos colaboradores sobre práticas de cibersegurança na vida pessoal e na vida profissional, melhoria dos processos internos no tratamento de dados pessoais, informações confidenciais e informações restritas, né? Isso é muito importante. E na parte estratégica, a gente implementou uma gestão de maturidade de cibersegurança e da privacidade, e assim como a conformidade com leis, regulamentações, melhores práticas de cibersegurança e proteção de dados. Então, depois que a gente implementou essa camada para poder apoiar a organização, elevar o nível de maturidade, a organização começou a ter um nível de maturidade médio. E aí, como evoluir, né? Ou seja, a gente estava no nível de maturidade baixo, fomos para o médio, e agora, né? Como é que a gente evolui os temas dentro da organização? Então, além da análise de vulnerabilidade que nós já fazíamos, a gente começou a implementar uma camada já de teste de intrusão, bug bounty, né? Mas bug bounties aplicados para questões específicas, né? Que não se dá para aplicar o bug bounty para todas as necessidades. Então, fazendo todo esse aprofundamento já em infraestrutura e aplicações web, aplicando a gestão de IAM, né, ou seja, a gestão de identidade, acessos, todo o processo, né, de IAM. E aí a gente começa, de fato, a definir os processos melhores, né, o processo de gestão de patches, a implementar controlos para fazer controlos e também assim análise, né, como análise forense de fraudes digitais que aconteciam dentro da organização e também fazer a resposta à gestão de incidentes cibernéticos de privacidade. Então, a organização já começa a perceber o quanto que é importante o tema cibersegurança e proteção de dados e amadurecer até no tratamento e gestão de incidentes, né?
E na camada tática, a gente já começa, além da política de privacidade e de cibersegurança que a gente criou, a gente começa já a tratar de políticas específicas em cibersegurança. Né? Ter um programa de consciencialização, de fato, não só algo pontual, mas algo contínuo, né? Ter um programa de consciencialização que é algo contínuo, aplicar um programa estratégico de privacidade, fazer formação da equipe, a equipa técnica. Então, a organização, na época, tinha uma equipa de TI, de desenvolvimento, então a gente começa a ter uma formação mais específica, né, com melhores práticas para a equipa técnica, para a equipa de desenvolvimento ter práticas seguras no seu dia a dia. E a equipa de TI também aplicar configurações seguras no ambiente tecnológico. E assim como definir controlos e requisitos, né, de proteção de dados, cibersegurança nos fornecedores. Porque não adianta só a gente olhar, né, para o nosso ambiente da organização e esquecer dos fornecedores. Muitas vezes os fornecedores têm acesso privilegiados dentro da organização e podem causar um impacto muito grande para o negócio da nossa da organização do cliente, né? E na camada estratégica, a gente começa a implementar esse comitê estratégico de cibersegurança e privacidade. Então, depois que a gente, né, saiu lá do nível de maturidade baixo, fomos evoluindo para o médio, e aí a gente chega no alto, né, o que a gente pode melhorar, né? Então, é uma constante melhoria. Isso não é um projeto de início, meio e fim, é um processo, né? Então, ou seja, agora, na camada operacional, a gente começa a implementar todo o processo e formalizar o processo de forma que a gente defina lá uma gestão de configuração segura, a gestão de vulnerabilidade, gestão de incidente cibernético e privacidade, gestão de desenvolvimento seguro, né, gestão de segurança física, gestão de dados, monitorização de ameaças. Na camada tática, a gente, além daquilo que a gente já fez, a gente começa a ter uma formação e estruturação, melhoria contínua da equipe de cibersegurança e proteção de dados, porque a organização começou a ter uma equipe, né, interna focada nesses temas. Começamos a olhar com foco mais específico em segurança e privacidade na toda a cadeia de fornecedores, né, que é o Security Privacy Supply Chain, implementando Threat Intelligence, gestão de qualidade de negócio, gestão de fraudes digitais, e na camada estratégica, olhando não só mais para os riscos de cibersegurança e privacidade, mas olhando agora para os riscos corporativos, né, implementando a gestão de riscos corporativos. Então, como é que a gente aplicou, né? Isso aqui são alguns exemplos do que a gente aplicou na prática, assim, né? Então, olhando para toda a topologia lógica, né, da organização, a gente começa a aplicar a segmentação ali da rede, né? O projeto, olhando para todo a evolução, né, do projeto, né? A gente teve ali a segmentação da rede em VLANs distintas entre servidores, telefonia IP, utilizadores, Wi-Fi, né? Entre também as filiais. Além disso, ter configurações seguras em todo esse ambiente tecnológico, ter a gestão de patches, ou seja, manter o ambiente atualizado, que é um grande desafio, né? Porque são tecnologias diferentes que têm nível de criticidade diferentes para o negócio e que uma atualização pode impactar o negócio diretamente, né? Então, assim como identificação de vulnerabilidades através da gestão de vulnerabilidades, identificação de fragilidades nesse ambiente tecnológico e a evolução constante do ambiente da tecnologia. E aí depois, analisando também a parte de gestão de riscos corporativos, a gente implementou com base na 31.000, que fala sobre o processo de gestão de riscos, né, que a gente implementou, onde a gente faz a identificação, análise e avaliação do risco e, por fim, o tratamento desse risco. Então, a gente define todo o nível, se um risco é aceitável, se é tolerável, se não é inaceitável, né? E como é que a gente vai tratar através de carta de risco, de que forma. Então, toda essa camada de gestão de riscos corporativos, ela foi aplicada nesse cliente. E aí, né, como eu mencionei, a parte do Security Privacy Supply Chain, onde a gente coloca toda essa visão de cibersegurança e proteção de dados que a gente implementava dentro da organização, a gente começa a replicar isso para dentro dos fornecedores, né? Porque existiam diversos fornecedores que eram críticos para o negócio, que eles tinham acesso privilegiado através de VPNs, através de
dos sistemas em cloud, entre outros, e que acabava podendo impactar o negócio diretamente, né? O que acontece também muito atualmente, a gente vê e-mails de organizações serem acedidos de forma não autorizada, e aí o cibercriminoso se utiliza daquele e-mail corporativo para poder propagar uma mensagem que o objetivo dele é roubar outras credenciais, né? Então, isso acaba acontecendo através de um fornecedor que acaba impactando as organizações, diversas organizações, né? Então, a gente começa a ter essa camada de cibersegurança e proteção de dados também por fornecedores, alinhado a leis, regulamentações, frameworks e melhores práticas, tá? E assim como definir um programa estratégico de privacidade, onde que o DPO, né, a gente fornecia lá um serviço de DPO as a Service, que ele tem integração com, né, ele faz uma integração com o CNPD, que é a entidade de controle, com o titular dos dados, né, o negócio da organização e os departamentos da organização como um todo, né, porque o DPO acaba tendo aquela função dentro da organização de interagir, integrar com diversas áreas, né, que vai desde o RH, TI, marketing, jurídico, entre outros. Né? E a parte de desenvolvimento seguro, a gente implementou toda essa parte de continuous security, né? Ou seja, a organização já tinha um desenvolvimento de software, onde eles trabalhavam toda essa parte de continuous integration, continuous delivery. Então, a gente começa a implementar ali uma camada de security, né? Nesse processo de desenvolvimento. Então, eles acabavam antes eles tinham muitas vulnerabilidades que ficavam públicas para a internet, e depois dessa melhoria, né, do processo, essa alteração, né, e evolução do processo, a gente reduziu, né, todas essas vulnerabilidades que eram críticas, e conseguia identificar esses problemas antes mesmo de entrar em produção. A parte de gestão de incidentes, de cibersegurança e privacidade, então, a gente implementou lá todo um processo bem definido, onde que a gente conseguia detectar eventos de segurança e alertas, declarar esse incidente, né? Ou seja, a gente fazia análise daquele evento, daquele alerta, validava se era um incidente de fato, com base nisso a gente faz toda a resposta, a comunicação, né, daquele incidente, seja para o DPO ou para os interessados internos, e do DPO era feita toda a comunicação para o CNPD, para os titulares dos dados e todas as entidades externas. Assim como a gente tinha que fazer todo esse processo, né, entre detectar o evento e o alerta, e a comunicação com os titulares, a comunicação com o CNPD acontecesse em 72 horas, né? Então, é um processo que tem que ser muito bem definido e tem que funcionar muito bem, porque senão 72 horas é pouco tempo para fazer, para perceber de fato o que aconteceu naquele incidente, tratar, perceber os impactos e conseguir saber quem são os titulares impactados, né? E o que aconteceu de fato. E depois, além disso, a gente tem que ter essa camada de lições aprendidas, aonde a gente percebe quais foram as causas raízes daquele incidente e consegue mitigar essa ação, porque às vezes um alerta ou um incidente pode ter acontecido porque foi um erro humano, porque foi uma configuração insegura que foi realizada, foi uma falta de uma atualização, né? E isso tudo traz um conhecimento que a gente precisa avaliar e para poder pra ter uma evolução constante do ambiente tecnológico, do ambiente dos processos internos e da organização. E os benefícios, né, que a organização teve com tudo isso, esse foi algum dos exemplos, né, que a gente implementou, exemplos mais práticos, mas os benefícios é de fato que a redução, né, redução dos riscos com a integração de fornecedores que pode impactar a organização, né, a redução dos riscos legais de não conformidade com leis e regulamentações, redução de fraudes digitais, redução de riscos cibernéticos ao negócio, riscos de vazamento de dados pessoais e informações confidenciais, relacionados a ações maliciosas,
de ameaças originadas de fornecedores ou até mesmo internas, e assim como o aumento, né, aumento da aderência dos controlos definido por leis, regulamentações e frameworks de cibersegurança e proteção de dados, o aumento da maturidade da organização, tratamento de dados pessoais e segurança da informação, a demonstração, aumento da demonstração, né, da preocupação com os clientes, né, através de campanhas públicas que foram realizadas, mostrando, né, que a organização ela se preocupa, né, com a segurança e a privacidade dos seus clientes, né? Assim como o aumento da sensibilização dos colaboradores em manter os dados pessoais, informações corporativas confidenciais e íntegras, né? Eu acredito que esse são um dos principais fatores, né, que mostram o sucesso, né, da organização e mostra que a maturidade da organização está alcançando um nível mais alto, né? E, bom, basicamente é isso. Eu tentei dar uma resumida para abrir espaço aqui para perguntas e respostas. Eu vou dar uma olhada aqui no chat. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat e eu vou responder aqui. Bom, se vocês também tiverem alguma pergunta, né, quiserem fazer depois, aqui estão os meus contatos. Vocês podem mandar e-mail e entrar em contato comigo, né? Eu sou, como eu mencionei, né, eu sou sócio fundador da Bitensec. E eu acredito que a gente está aqui para ajudar, né, a comunidade, as organizações, para ajudar de fato a gente reduzir as fraudes digitais, a gente ajuda as organizações. Então, assim como os profissionais, né, que quiserem tirar alguma qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Deixa aqui então meu contato. É, a princípio, acredito que não tem nenhuma dúvida aqui, né, pública pelo menos. E agradeço o vosso tempo. Deixa eu ver. Flávio? Flávio? Flávio, era só para lhe dar nota que tenho 3 perguntas, caso queira responder. Tá. Não sei se Eu ouvir. não percebi onde que tá. Tá. Desculpa, Aqui tá tem lá a embaixo, pergunta né? do Sérgio R. do Brasil. Pode-nos explicar melhor este conceito de supply chain, de segurança? O Paulo M. pergunta Verdade, qual o tempo desculpa, não médio para tinha. uma implementação de uma pequena ou média empresa? Perfeito. Eu Tem vou que ler aqui e vou responder. fazer scroll no chat. Perfeito. Eu vou responder primeiro aqui do Sérgio. Bom, a ideia principal, né, de a gente aplicar, né, o Security Supply Chain, na verdade, é a gente definir, né, quais são, por exemplo, quais são os requisitos, né, que a organização precisa estar em conformidade, né? Então, por exemplo, desde um RGPD aqui em Portugal, pode ser, por exemplo, no Brasil nós temos clientes lá que precisam estar em conformidade com leis específicas, né, relacionadas à banca. Então a gente tem perceber quais são essas conformidades, quais são as exigências que a organização precisa garantir, né, essa conformidade. Quais são as práticas, as melhores práticas que a organização já pratica ou, por exemplo, gostaria de implementar. E a gente começa a formatar e fazer essa avaliação dos fornecedores de forma contínua, né? Então, tem um processo contínuo, de fato, né? Não adianta a gente olhar para um fornecedor, perguntar para ele, olha, você tem uma política de segurança, uma política de privacidade? E ele responde que sim,
Mas muitas vezes ele pode até ter algo escrito ou algum rascunho, um draft, mas não está muito bem claro ou de fato não está aplicado aquilo. Então cabe, né, ao controlador dos dados perceber isso de fato e fazer uma auditoria, né? Perceber de fato até qual que é o nível de maturidade que o fornecedor possui, né? Não adianta a gente também muitas vezes a gente tem aquilo que eu mencionei, a gente tem empresas de grande porte, empresas grandes, que possuem um nível de maturidade baixo ou um nível de maturidade médio. Por quê? Porque eles nunca se preocuparam com relação ao tema cibersegurança e proteção de dados, porque eles nunca perceberam qual que era a real importância dos temas, né? E conforme o tempo, né, e agora até com base nos últimos acontecimentos, principalmente nesse ano 2020, né, que aconteceram muitos ataques cibernéticos, as organizações estão cada vez mais percebendo o quanto que é crítico essa questão, né? Quanto eles podem ser impactados. Né? O ano passado tivemos incidentes com grandes organizações cá em Portugal, na Europa, no mundo, né? Então as organizações estão a perceber cada vez mais essa necessidade. Então não adianta, né, só olhar para a organização por dentro. Então a gente tem que começar a aplicar isso para os nossos fornecedores. Então o que a gente aplica, a gente percebe o que é muito relevante é que as organizações façam essas auditorias, percebam qual é o nível de maturidade que os fornecedores possuem, e, de fato, o quão crítico é aquele fornecedor para o seu negócio, e, e comece a avaliar, auditar de fato, né? Fazer auditorias, mais auditorias que a gente consiga perceber se de fato aquele fornecedor possui ou não possui aquelas práticas que a organização precisa, aplica muitas vezes internamente e precisa ter também que seus fornecedores possuam as mesmas práticas, né? O Paulo perguntou aqui qual é o tempo médio para uma implementação de uma pequena ou média empresa. Perfeito, eu acho que essa pergunta é muito interessante. Isso depende também de algumas questões, né, Paulo? Porque imagina que é uma empresa pequena, por mais que seja uma startup, vamos dizer assim, né? Porque existem startups grandes também. Mas vamos dizer que seja uma startup pequena com 10 colaboradores, né? É, a gente precisa ter isso depende do comprometimento que há entre os administradores, né, os responsáveis, em perceber o quanto que é importante os temas de cibersegurança e proteção de dados, né? Quanto mais os administradores da organização, seja pequena, média, né, percebam o quanto que isso é crítico, mais rápido as ações vão ser tomadas, porque o que acontece muito na prática a gente vai implementar um PIA, por exemplo, numa organização, né? Então, eu vou fazer lá uma avaliação de impacto na privacidade. Só que aí a gente acaba recomendando diversas questões, né? A gente recomenda, olha, isso daqui não pode ser feito assim, porque isso expõe os dados pessoais, porque isso impacta no RGPD. Só que a área, né, que a gente fez o responsável ou o sistema que a gente fez essa avaliação de PIA, é, ele pode perceber que aquilo é só uma recomendação e pode não fazer, né? Então a gente tem que ter, por exemplo, um acordo, ou seja, uma aprovação dos administradores para ter força suficiente de poder implementar algo que seja regra, né? Porque o PIA ele não é algo, não é algo opcional, algo obrigatório, é uma ação obrigatória, né, definido pelo RGPD. Então a gente tem que ter, tudo depende, né, do quanto os administradores, né, as pessoas que estão ali tomando as decisões na organização, elas percebem o quanto que os dois temas, cibersegurança e proteção de dados, são críticos e importantes para o negócio, e isso vai demandar exatamente o tempo que a gente vai ter para poder evoluir nessa maturidade. Porque a gente tem, por exemplo, clientes que a gente fala já direto com o sócio fundador responsável pela organização. Então, os temas evoluem muito rápido, porque tudo que chega para ele, ele já gera planos de ações, já corrige, já trata. Então, é uma evolução muito rápida, né? O João pergunta aqui, uma empresa onde me encontro é uma multinacional. Já tem algum background nessa área,
mas o nosso brand é muito novo e não temos grande experiência na área. O que aconselha? Perfeito, João. Acho que essa é uma ótima pergunta e é sempre a pergunta que mais chega para nós, né? O que nós vamos fazer, né? Então, é aquilo, João. Eu vou partilhar, né, essa apresentação aqui com todos, mas é muito importante a gente começar por essa questão, né? Pela análise da maturidade. Existem várias metodologias hoje de mercado que podem nos ajudar nessa análise de maturidade. E o importante é a gente perceber qual que é o nosso nível de maturidade hoje, para a gente poder gerar os planos de ações, né? Percebendo o nosso nível de maturidade, identificando até os riscos, né, atrelados aos temas cibersegurança e proteção de dados que a organização tem, a gente consegue agir. Então, apesar, né, dessa organização ser uma multinacional, né, que já tem um background, é, é muito importante. A gente trata, por exemplo, clientes, né, que são muito grandes num país, mas a filial em outro país é pequena. E essa filial do outro país, ela não tem uma maturidade igual à matriz. Então, é muito crítico a gente perceber qual que é o nível de maturidade que a filial, ou seja, aonde a gente vai atuar, qual que é o nível de maturidade que ela possui, para a gente poder gerar planos de ações e melhorias. Por mais que a empresa tenha uma maturidade alta, sempre existem pontos de melhoria, sempre existem formas de melhorar isso tudo. Acredito que agora o tempo está quase acabando, mas acho que dá tempo de responder mais algumas perguntas. O Paulo aqui disse, uma forte sensibilização e responsabilização para variáveis, são variáveis muito importantes, né? Exatamente, Paulo, acredito que a sensibilização, a consciencialização é muito importante, mas eu acredito que a gente tem que mudar um mindset muito crítico, né? Quando a gente fala de sensibilização. Se acreditava, né, na verdade, que o ponto falho, né, da segurança são as pessoas, o ponto crítico, ou seja, o ponto mais fraco são as pessoas. Mas, na verdade, a gente tem que começar a perceber que o ponto mais forte são as pessoas e começar a agir nessa questão. Então, muitas vezes, não adianta a gente implementar tecnologias, ter diversas tecnologias numa organização, como o DLP, um CA, e soluções de diversas soluções que existem no mercado, se no final quem vai tratar os dados pessoais partilha um ficheiro por e-mail com o utilizador de password, com NIF de diversos titulares, com informações que não deveriam ser partilhadas de forma explícita, né? Então, é muito importante a gente mostrar para as pessoas que a segurança e a proteção dos dados, a privacidade, depende muito delas, né? Todos têm um papel muito fundamental nisso. Então, a gente tem que começar a construir e mudar um pouco aquele mindset, né, que a gente acreditava ano passado em cibersegurança, que as pessoas são um ponto fraco, e começar a olhar que as pessoas são um ponto forte da cibersegurança e da proteção de dados, né? E dar o poder, né, vamos dizer assim, para as pessoas perceberem que depende muito de todos para conseguir evitar que, por exemplo, um ransomware, né, contamine a organização, um phishing não impacte o negócio da organização. Bom, é isso. Acredito que consegui responder aí. Mas se tiverem outras perguntas, podem me enviar por e-mail. Agradeço a todos. Muito obrigado. E muito obrigado pela presença aí. E até a próxima.